Muito bem. Boa noite a todos. Que o Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós aqui. Estamos reunidos. Amém? Eu queria só dizer mais uma vez que eu agradeço estar aqui no meio de vocês. Foi muito bom estar com todo mundo de manhã e depois já durante o dia com nossos irmãos ali na casa deles. Obrigado pela receber a gente lá, o Zé Carlos e a Dorcas. E quando a gente é chamado para uma oportunidade dessa, é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos aqui para falar do nosso Deus, falar do Senhor. Não é apenas um comício, não é um relatório, não é empresa. É um negócio muito maior do que isso e que às vezes a gente se sente até fraco para tentar começar a falar sobre isso. Mas como o irmão orou, o Espírito de Deus está dentro de nós e é Ele que promove a palavra do Senhor aos nossos corações. Então eu conto muito com isso essa noite. Essa semana a gente viveu um momento de um homem público famoso, né? Lula foi preso, está lá, e todo mundo falando nisso, estamos passando vários meses com essa história. Eu só queria chamar a atenção pelo fato dele ser famoso. Se você for para outros cantos do mundo, você vai falar do Trump nos Estados Unidos, que vive dando entrevistas e que aí cai o mercado, né, no mercado financeiro, sobe o mercado financeiro, aí vai fechar o México. Homens públicos grandiosos, cheios de poder e que move as pessoas, os povos, as diretrizes das pessoas com o seu falar, com o seu discurso, com as suas atitudes. Aí tem o cara da Rússia, aí vocês vão buscar um monte de nomes aí, né? Que as pessoas que influenciam o nosso mundo. Só que, infelizmente, a palavra de Deus diz que tudo isso um dia vai ser como nada. Eu vou falar um pouco de más notícias para vocês aqui hoje, tá? Hoje à noite, diante da palavra de Deus. Porque um dia as coisas vão piorar. As coisas vão estar pior. Os homens acham que dominam o mundo, que manda, que faz. O Lula quase não quer se entregar, quer se rebelar. Um dia isso tudo vai estar diretamente na mão do nosso Deus, todo sufocado. Estou dizendo o mundo como um todo, não só essas pessoas. Se eles se converterem, eles estão fora disso. Mas se eles estiverem nessa arrogância, não. Eu só quero dizer que hoje eu quero falar para vocês de uma pessoa que está acima de tudo isso. É o Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor, diz a palavra de Deus, né? E o exaltou de tal maneira, o colocou lá à destra do Pai, depois de ele ter passado tanta humilhação aqui na terra, mas o exaltou de tal maneira. E aí vem aquele versículo que diz assim para nós: e um dia todo joelho se dobrará. É o nome do Senhor, Jesus Cristo. É Ele que eu quero falar com vocês hoje. Eu queria começar dizendo assim, olha, caminhos para encontrar a Deus, existem muitos. Os homens pregam religiões, seitas, formas, obras, boas obras sociais, faça alguma coisa para ver se a gente volta a encontrar Deus, se a gente encontra Deus, se a gente tem alegria, se a gente tem paz. Aí é pregado nesse mundo todo um negócio chamado Evangelho. Aí você pode estar pensando, mas Evangelho, é um negócio legal, a gente escuta todo mundo falar. Aliás, todas as seitas e todas as religiões falam de Evangelho, usa essa expressão. O que é, então, que você tem que pregar de novo, de diferente sobre o Evangelho? E eu estou aqui hoje naquela posição assim, eu vou começar a minha mensagem do fim para o começo, tá? Porque eu vou clicar aqui, eu vou falar assim, não tem como eu não dizer o fim da minha mensagem, que é o seguinte: não tem para onde fugir. A única solução do ser humano é no Senhor Jesus Cristo. Não crie nenhuma expectativa de qualquer outra forma de ser levado de volta para Deus. O Evangelho puro e verdadeiro é fé em Cristo somente. Nada mais. Pronto, acabou a minha mensagem. É só isso. Não tem outra forma de se chegar a Deus. Eu quis começar assim porque o ser humano, a gente convive, no nosso convívio, né?
vocês também vão concluir que as pessoas sempre têm essa palavra de dizer, não, tem outros caminhos, tem outras formas de dizer, tem essa seita que eu sigo, que faz isso, que faz aquilo, a outra que faz isso. Quando você vai ver, Jesus Cristo, nosso Senhor, não está inserido lá. São outros cidadãos, são outros deuses que não falam, são outras imagens que nada fazem, não podem fazer, não têm vida. Então acham os caminhos e dizem, esse é o caminho que eu vou ter o meu relacionamento com Deus. Não. Pela palavra de Deus é que eu estou pregando hoje aqui para nós, nos nossos corações. Não tem. Se nesta conversa, se nessa conclusão não tiver o Senhor Jesus Cristo pela fé, não teve relacionamento com Deus. Não tem. Porque é o único caminho que conduz aos céus, ao nosso Deus, somente em Cristo pela fé, nada além disso. Então, meu propósito hoje à noite, apresentar a solução para a alma eterna do homem que vive neste mundo tenebroso sem esperança, somente em Cristo e pela fé somente. Uma das razões que eu estou sendo meio óbvio aqui, você vai falar, nossa, isso é muito óbvio, é que não é óbvio no nosso meio em que nós vivemos no dia a dia, não é óbvio. O evangelho é tão simples que as pessoas desconfiam que está errado. Vocês concordam comigo? É só fé em Cristo e acabou? Eu não vou querer entrar nessa religião, não. Isso aí, eu não estou fazendo nada, eu não estou participando com nada. Por isso que eu digo que é muito simples o evangelho que o Senhor Deus nos deu. Olha para Jesus, crê nele, pela fé, e será salvo. Ponto final, mais nada, ok? Eu quero simplificar bastante já desde o começo a minha mensagem. Só que para eu chegar nessa situação de crer em Cristo pela fé e você estar salvo, primeiro eu preciso contar umas más notícias. E aqui vai a parte carregada da minha mensagem. As más notícias. Não tem como eu não contar as más notícias, porque elas são óbvias ao nosso redor, na minha vida. É assim, foi assim, na vida de vocês foi assim, ou é ainda assim. As coisas estão ainda ao nosso redor, no nosso mundo em que vivemos, e é daí que nós desenvolvemos o plano de Deus. Essas, não preciso dissertar sobre nenhuma delas, apenas mostrar. Qualquer 15, 20 minutos que você ficar ligado na televisão, você vai achar quase tudo que está aí. Ao seu redor, ao nosso redor, no mundo em que vivemos hoje. Eu vou dar uma lida aqui, olha. Esse Estado Islâmico que está querendo avançar pelo mundo todo, você nota as notícias, eles querem entrar em todos os países e crescer. No Brasil não está sendo diferente, vai ser nesse caminho também. Olhamos para os milhões de refugiados fugindo das guerras, as próprias guerras, os atentados, tiroteios lá no Rio de Janeiro, é onde mais se vê hoje na mídia, né? Tráfico de drogas pegando em todas as famílias do mundo. No Brasil não é diferente, famílias sofrendo com jovens entrando para as drogas e os tráficos de drogas. Fome, pobreza, corrupção, isso não precisa nem dissertar sobre isso, nós todos entendemos bem o que está acontecendo. Crise política, desemprego, doenças, mortes, divórcio, brigas no trânsito, desentendimento entre famílias, opções sexuais. Parece que é o tema do dia agora, né? Você ter... Oi? Pois é, e é o tema que estamos enfrentando hoje. É isso. Então, irmãos, tudo que eu estou colocando aqui, na verdade, é para ter uma fotografia rápida na sua cabeça, assim, esse é o mundo que nós vivemos, que os nossos filhos estão vivendo, que os nossos netos, eu que tenho netos, estão vivendo, e que os futuros crianças e outras gerações que chegarão nesse aspecto. Eu não quero ser pessimista, mas vocês vão me entender, porque eu estou falando dentro da palavra de Deus. Só vai piorar, tá? É uma notícia triste de dar, porque muitas pessoas não entendem isso. Eu vou ler um versículo daqui a pouco, vocês vão concluir comigo, que só vai piorar. Não é que Deus quer que piora, não entenda errado. O mundo jaz no maligno, jaz no pecado. O príncipe desse século é Satanás. Você fala, mas não é Deus? Deus é soberano sobre todas as coisas, e quando o homem caiu da presença de Deus, quem tomou conta do mundo foi Satanás. Não porque ele foi maior que Deus, porque Deus falou assim, não chegou o momento dele. Porque nós vamos acabar com isso, e tem todo o plano de Deus para acabar com a maldade de todos os lados. Satanás, seus anjos, seus demônios, o mal entre nós, no nosso coração, a maldade que a gente pratica, isso tudo vai acabar um dia. Mas no momento não acabou.
essa é a vida que nós vivemos. Continuando aqui, né, que eu falei das opções, ensinando as nossas crianças nas escolas, crescimento do ódio. Todo mundo briga na rua hoje, ódio daqui, ódio dali, mais do que você vê. Mísseis nucleares querendo ser acendidos aí, a briga da Coreia do Norte com os Estados Unidos, a nova ordem mundial sendo já pregada e estimulada, e a gente sabe onde vai dar isso. Por que a gente sabe? Porque nós lemos nas Escrituras que haverá um dia onde terá um governo mundial que vai concluir com um anticristo que vai dominar isso na época da tribulação. Então, está todo esse conjunto de coisas, a gente olha para isso e fala assim, é isso mesmo. Nossa, que más notícias. Não, você já sabia, eu estou só resumindo aqui as péssimas notícias do momento, aonde nós vivemos, onde que todo mundo está envolvido e estamos sob pressão do mal, a agressão mesmo do mal. Agora eu vou pegar esse texto bíblico que nós vamos ler, por exemplo, para completar essa minha lista de coisas ruins, do mal, que estamos aqui falando. Romanos 1. Eu queria aqui pegar algumas descrições dessa situação do mundo em que o nosso Deus já deixou aqui revelado para nós como ele é, esse mundo, como está esse mal no mundo, que humanidade é essa, que ser humano que nós somos, aonde nós vivemos. Versículo 18 até o 27, eu vou ler. Vamos lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer e é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem em o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Pesado, não é? O nosso Deus que escreveu para nós. Deu-nos uma descrição da situação do homem, do ser humano, da humanidade que vive nesse mundo. Um homem que detesta Deus, abandona Deus, que está longe de Deus, procura Deus de uma forma errada, através de ídolos. Quando ele diz aqui, procura os deuses e mudaram a glória de Deus em outra imagem. Os homens procuram outras coisas, menos Deus, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Mudou-se essa abordagem. O ser humano todo, essa humanidade, o mundo em que vive, começou a mudar lá de trás, vem mudando e está piorando a cada dia que se passa, em prol de um mal em que nós estamos envolvidos. As palavras que nós lemos, impiedade, injustiça, indesculpáveis, idolatria, substituir Deus por outros deuses, por outras pessoas, mentira, imundícia, paixões, infame, sensualidade. Esse é o texto que nós lemos, que descreve o ser humano nos
perto dos quais estamos hoje convivendo no nosso dia a dia hoje do século XXI, ok? Mas tem mais uma escritura que vai nos abrir um pouquinho o entendimento sobre essa questão do mal ao nosso redor, do mundo em que vivemos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda carta de Pedro, 3 e 7, no começo, depois do versículo 10. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, guardados, para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de acontecer, assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu não disse para vocês que o mundo vai só piorar? Que lá no final, nós vamos ver isso aqui, como diz a palavra de Deus, será trazido um grande julgamento, o dia de Deus, o dia do julgamento de Deus sobre essa terra, que será queimada. Estrondos, destruição, fogo repentino, desfarão abrasados, a terra destruída, os elementos se derreterão, os céus incendiados. E novamente, quando eu falo isso, vocês acabaram de ler comigo, eu falo com base nas Escrituras. As coisas não vão melhorar. Cada um de nós, como cidadãos, nós temos que trabalhar nas nossas vidas para melhorar o nosso ao redor. Fazer o bem, ser amigos, não brigar, não odiar. A gente sabe como não fazer isso. Aliás, pela Bíblia nós aprendemos. Agora, o mundo como um todo está indo de mal a pior. Basta vocês olharem o universo como um todo. Está indo de mal a pior. E Deus já profetizou na sua palavra que um dia Ele vai destruir tudo isso. Sabe por que Deus está dizendo que um dia vai destruir tudo isso? Você fala, nossa, mas que Deus, como assim? Pensei que Ele viesse para melhorar a terra. Não, Ele vem para melhorar a terra. Ele criará novos céus e nova terra, diz Apocalipse. Serão criados novos céus e nova terra. Só que existe esse processo todo a ser passado. Esse é o plano de Deus. E Ele diz assim, enquanto vocês estão vivendo aí, está aqui declarado o que vocês são. Como vocês agem. O coração do homem é mau, maldoso, meu, seu, todos. Nós temos a natureza pecaminosa em nós que não deixa a gente ser bom. Quando nós somos crentes, nos tornamos crentes no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quando Ele pagou o preço, que a gente diz assim, é fácil de entender, que Ele pagou o preço meu e o seu como pecadores ali naquela cruz, e Ele pagou Ele fez a nossa redenção, significa que Ele tirou de nós a penalidade do pecado. Havia uma penalidade. Pecador, está longe de Deus, morto espiritualmente, não tem a vida eterna. Penalidade. A ira de Deus sobre ele permanece. É assim que funciona. Só que a hora que a gente olha para Jesus na sua obra na cruz, o seu sangue derramado, e vem a mensagem que eu estou fazendo aqui hoje, fé em Cristo e Cristo somente, e somente pela fé nele, Ele apaga tudo isso da nossa ficha e nós nos tornamos novas criaturas, como que nascesse de novo. E somos agora novas criaturas. Não se esqueçam de um pequeno detalhe. Por enquanto, a nossa natureza pecaminosa ainda reside em mim. Basta olhar para mim, para os outros irmãos, outras irmãs que você conhece ao seu redor. Pergunto, a gente ainda faz alguma maldade? Com certeza. Aliás, acho que o apóstolo Paulo que disse, eu faço o que eu não quero, mas faz. Você sabe por quê? Tem muita gente que tem aquela ideia de que crente não peca. Crente é santo. Crente só falta andar aí para fora com uma auréola de anjo. Gente, não é assim que a Bíblia nos definiu. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, e eu olhei para Ele e Ele me perdoou, Ele falou, Zeca, você está perdoado da penalidade do pecado.
Você precisa se santificar. E tem mais uma coisa, mesmo você se santificando, você ainda vai estar pecando. Porque o dia que você falar que não peca, você está mentindo. Está pecando de novo. Então, enquanto a gente tiver nesse corpo sensível, de corpo, corpo, né? Pele, osso, carne, a gente está suscetível a pecar. A natureza pecaminosa, que é a origem do problema do ser humano lá dentro, de ter uma natureza pecaminosa, não sai da gente até o dia que nós morrermos ou formos glorificados os corpos por Deus. Isto vai acontecer. Diz a palavra de Deus que aqueles que morreram em Cristo, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, eles vão ressuscitar e terão corpos glorificados. Aqueles que estiverem lá no dia que ele vier, estiverem vivos, se ele vier agora nesse minuto, todos nós aqui estamos vivos, aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo terão seus corpos transformados. Aí sim a natureza pecaminosa não mais está em nós. Até lá, nós temos que lutar contra as nossas atitudes pecaminosas, porque está lá dentro. A gente tem que sufocar. Você fala, mas como que faz isso? Bom, quando eu me tornei crente no Senhor Jesus Cristo, e vocês também, Deus deu a você um poder que é o maior de todos. Qual que é? O Espírito Santo habitando em cada um de vocês. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele é o poder de Deus dentro de nós. Como é que eu vou temer qualquer outra coisa? Eu estou com o poder do Senhor habitando em mim. Então, é com esse poder que eu vou sufocar a minha natureza pecaminosa e dizer assim, ó, fica quietinho aí. Eu não vou pecar, eu vivo em santidade. E aí diz a palavra de Deus, nosso Deus é tão bondoso que ele fala assim, mas vocês ainda vão ser fracos e vão cometer os deslizes. Quando vocês pecarem, corram a mim e confessem o seu pecado. Sabe o que Deus diz? E quando você confessa o seu pecado, como cristão já, hein? Não estou falando de gente cristã que já passou por essa experiência de aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Quando você peca, você fala, nossa, Senhor, eu fiz isso errado, Deus. Então, confessa o teu pecado, que eu vou justificar, né? Todo o seu pecado. Vou limpar isso. Oi. Pode ler. Então Deus sabia que a gente ia ter esse momento de fraqueza entre nós. Não vão entender que Deus assim liberou o pecado. Às vezes é fácil a gente entender esse lado. Então, ó, é só pecar, confessar e Deus justifica. Pecar, confessar e Deus justifica. Não, não é isso. Isso já não é amor a Deus. Quando nós olhamos para Cristo e cremos nele e aceitamos, é porque nós já agora participamos de um outro relacionamento com Deus. Vocês lembram que eu falei da morte espiritual lá no começo? Deus nos ressuscitou de uma forma assim, vida nova, novas criaturas, para viver uma comunhão com Deus. Então nós amamos a Deus, ele diz assim, eu não quero que vocês pequem mais, filhinhos, eu não quero que vocês pequem. Se por acaso vocês caírem, então gente, a diferença é a seguinte, quando Deus aborda a questão do pecado no cristão, ele está querendo dizer assim, a natureza pecaminosa ainda está em vocês, lutando, fazendo vocês caírem. Se você cair, não é que eu vou conduzir-me para o pecado, mas se você escorregou aqui ou ali, chega no final do dia, no momento em que você achar melhor, debruça, põe seus joelhos no chão, fala com Deus, diz, Senhor, eu fiz isso errado hoje. Deus fala assim, eu não só vi, como já te perdoei. É isso que acontece. Gente, Deus é um Deus que a gente não entende. Eu não entendo com a minha mente natural. Porque quando você pensa na graça de Deus, eu vou dar um exemplo para vocês, eu não sou político, tá? Vocês vão achar, Zé, toda hora estou falando do Lula, hein? Não sou político, não sou lulista, não sou ninguém, sabe? Como já está acontecendo, vocês já imaginaram, gente, eu estava imaginando isso antes, não precisava de algum de nós chegar lá no Lula, lá na hora que ele estava naquele abafo lá do sindicato, e chegar lá e falar assim, eu vim pregar para você, ó, é o seguinte, Jesus Cristo, alguém pensou isso ou não? O que é isso? Quero o cara preso. Não, alguém pensou de ir lá e falar para ele de Jesus? Mas se ele se converter, o cara tem que ser preso. Lógico, vai cumprir a prisão. Mas será que ele não vai ouvir? Eu sei que vocês oraram, eu sei que vocês oram sobre isso, e tem que orar sobre isso, né? Agora, a graça de Deus, ela me confunde. Eu não sei entender isso. Senhor, o cara é mau. O cara é ruim, ele arruinou o nosso país, ele é corrupção, gente desempregada, família sem chance.
E se a sua graça pode alcançar ele, Deus fala assim, lógico. Qualquer outro assassino que você fala, nossa, ele estuprou moças, matou crianças. Se a graça de Deus entrou lá, Deus refaz. A gente é que não entende, a gente quer racionalizar. É ruim, tem que pagar, tem que ir por cadeia, tem que ir por forca, tem que morrer, pena de morte. Por falar em pena de morte, essa semana eu estava revendo na internet, eu tenho vídeo, DVD em casa, mas eu emprestei para alguém, não está comigo. Mas eu tenho um vídeo, vocês já ouviram falar num coral nos Estados Unidos, do Brooklyn Tabernacle? Eu gosto muito daquilo lá, né? E eu tenho o DVD que eles foram na prisão, uma das maiores prisões americanas, chama Angola. Já ouviu falar, Gary? Eles foram lá dentro com o coral para cantar para os presos, aquele mundo é uma das maiores prisões penitenciárias do mundo. E aí você tem alguns testemunhos dos presos que se converteram. Nossa, você chora de ver os caras falar. Eles falaram assim, um deles eu guardei bem, ele falou assim, se eles me libertarem, ele está pagando 20 anos, prisão perpétua. Não é coisinha pouca, não, 5 anos. É 20, 30, perpétua. Os caras estão lá. Só que eles estão com a Bíblia na mão e falam assim, se eles me deram a liberdade de ir embora hoje, eu acho que eu não vou sair daqui. Porque eles estão pregando para os outros presos. O amor dele ao fato de Jesus o ter salvado é tão grande que eu falei, não, quero ficar preso agora. Agora eu sou um livre preso. Pode me soltar que eu quero ficar aqui dentro. De ver as pessoas... Sabe o que eu pensei na hora? E tem um pouco a ver com a nossa mensagem. Olha o poder de Deus para alcançar o mal. O homem pecador, as pessoas que estão longe de Deus. Vai lá dentro daquela cadeia de gente com prisão perpétua e converte e faz dele uma nova criatura. Ele nem quer sair da cadeia mais. Por uma razão. Eu vou cuidar dos outros que estão perdidos. Eu vou falar com eles, vou ensinar a Bíblia para eles. Eu não quero sair. Eu não quero... O que é eu lá fora sem isso? Eu quero ficar aqui dentro. O cara abre mão de ser solto na penalidade dele. Se ele tivesse essa chance. Nem tem, porque a maioria é muitos anos lá de prisão. Mas é lindo de ver. Eu pensei na hora. Falei, nossa, como o poder de Deus eu não entendo. De entrar naquela cadeia lá dentro. E são muitos. São muitos. Que já... Tem uma igreja enorme. Dá para você ver a gravação. É uma igreja enorme. Um prédio, né? De uma igreja enorme. E eles dizem assim, acho que é a maior igreja de presidiários do mundo. Eles se convertem e se reúnem na igreja. Mas eles são perpétuos, então eles vão ficar lá mesmo. Mas já estão servindo a Deus dentro da cadeia. Dentro da penitenciária, que é muito forte. Então eu queria trazer para nossas considerações aqui hoje, dizendo assim, o poder da graça de Deus, da misericórdia de Deus, alcança a qualquer pecador. Alcança qualquer malfeitor, dos piores que for. Deus alcança. O seu amor alcança. Então não tenhamos assim medo ou receio, falando, nossa, mas eu sou muito ruim, as coisas aconteceram muito mal para mim. Que Deus não vai nem olhar para mim. Não, vai e está olhando para você. Está te convidando a cada dia. Vem para a fé. Vem para mim. Siga Jesus. Crê em Jesus. Ele vai te libertar da sua agonia de toda essa maldição que vivemos no mundo. Mas eu tenho um pouco mais de informação para vocês. Nessa linha. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E o versículos 7 a 9. Olha o que a palavra de Deus diz e vai jogando sobre cada um dos ombros das pessoas, com esse texto, a responsabilidade que a gente tem que ter de pensar nisso, o que Deus está pensando de cada um de nós. Olha aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Agora começa aí o que eu quero dizer, olha, nessa frase. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Gente, eu leio isso aqui, dá vontade de chorar. É muito triste isso aqui. As pessoas, traduzindo em miúdos isso aqui, as pessoas que não olharem para Cristo e não vierem a Cristo, eles continuam perdidos. Aí o Senhor dizer um dia,
eu vou exterminar com todos. Eles são considerados inimigos de Deus. Eu não estou dizendo entidades angelicais, demônios, não. Estou dizendo gente, pessoas como nós. Pessoas que estão ao seu redor, meus familiares, meus amigos, em frente da minha casa, meus vizinhos. Pessoas queridas, pessoas que a gente tem contato, trabalha junto, amam-se, come junto, saem juntos. Mas resolveram... tá bom assim, por alguma razão resolveu não crer em Jesus Cristo, não aceitar Jesus. Aí eu leio esse versículo e falo, puxa vida, mas tem gente da minha família nessa lista aqui. Aqueles, deixa eu pegar o ponto do versículo aqui. Contra os que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo, esses sofrerão penalidade de eterna destruição. Não tem mais chance. Um dia perecerão. Daí o evangelho, gente, chama boas novas, porque ele livra a gente da destruição eterna. Deus está dizendo, você não precisa ser destruído eternamente. Eu quero resgatar você antes. Como que Deus resgata a gente antes de tudo isso? Que isso aqui um dia vai acontecer, no dia do Senhor, no dia do juízo de Deus. Como é que você resgata isso antes? Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fé, salvação é fé somente em Cristo somente pela fé. Só isso. É difícil? É assim que Deus resgata a gente da condenação eterna que ele diz aqui. Eu vou terminar com todo esse mundo, com as pessoas que são inimigos de Deus, não quiseram se reconciliar com Deus, apesar de Jesus Cristo ter morrido naquela cruz e derramado o seu sangue e morreu ali pelos pecadores. O mundo continua caminhando para a destruição, para um dia ser destruído. Então, é mais um texto que nos dá a situação do mundo. E triste, eu falei para vocês, eu abri um capítulo aqui dizendo, eu vou falar de más notícias. Essas são muito tristes. Por quê? Agora eu queria trazer para o campo assim, mas por que tudo isso, né? Essas condição humana que é nessa forma perante Deus. Por que tudo isso? Eu nem sei qual versículo coloquei ali, mas eu vou continuar na minha cabeça aqui. Gente, tudo isso aconteceu lá no Éden. O problema aconteceu no Éden. Vou dar uma aliviada nos nossos corações aqui. Uma aliviada meia boca só, né? Assim, ó, é mais ou menos dizer assim, olha, não é pelo que eu faço, eu não fiz nada, mas eu estou nessa condição. O pecador mais terrível dessa terra, ele pode dizer para Deus, mas o que eu fiz? Dependeu de mim toda essa tristeza que vai acontecer, o mundo... Sabe onde começou isso? A origem do problema foi lá no Éden, quando Deus fez Adão e Eva e disse para eles... Vocês vão multiplicar e crescer, vão formar a terra, toda a humanidade, então vai multiplicar-se daí. Só que vocês têm aqui algumas ordens na minha administração. Vocês podem comer de todo o fruto da árvore que tiver aqui e se manter. Zelem por esse jardim do Éden, pela terra, cultivem os animais, dominem sobre os animais. Deu a eles esse tipo de ordem, falou, tem só um detalhe, hein? Olha, aquela árvore que está lá no meio do jardim, aquela árvore, vocês não comam do fruto dela. Gente, Deus só falou isso. Eu não sei que árvore que é essa. Eu acho que não é maçã. A gente tem uma mania de achar que é macieira, né? Não sei se é maçã. O homem que desenhou uma maçã para dizer que é uma maçã mordida lá, né? Não, é um fruto. Não é? É um fruto. Aí eu fico pensando assim, mas olha que ordem que Deus diz. Vai ver que dá um montão de fruta. Ele falou assim, não é preciso comer nenhuma. Eu falei assim, nossa Senhor, mas... Que regra é essa que o Senhor colocou sobre nós? Não pode... Eles não falaram isso, é o que eu estou falando, tá? Mas a gente fica pensando, né? Senhor, eles podiam comer algumas, deixar o resto lá. Para que será então que é esse negócio de não comer? Era uma ordem de Deus. Lembra que eu falei das dispensações hoje, que tem o seu teste? O teste, eu quero ver como é que vocês vão lidar com o seu livre-arbítrio, com a sua livre vontade de decidir por vocês. Eu coloquei vocês aqui, estou dando uma ordem. Não coma da árvore do fruto que está lá, que é chamada do conhecimento do bem e do mal. E não era um fruto qualquer. Deus falou assim, olha, na hora que vocês comerem daquele fruto, vocês vão abrir os seus olhos, vocês vão conhecer o bem e o mal. Vão tornar conscientes. Eu não quero que vocês sejam assim. Mas eles foram tentados, Adão e Eva... Tentou Eva, e Eva levou Adão junto, e eles, para resumir a história aqui, eles comeram do fruto. Então, a partir desse momento que eles desobedeceram a Deus, ou outros podem, eu acredito em duas situações, ou é uma desobediência a Deus, ou uma incredulidade de Deus.
Porque Deus não falou, ó, não come, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer e acabou a brincadeira. Eles comeram, vocês não creram no que Deus falou? Eu chamo isso de incredulidade também, vocês não creram no que Deus falou. Mas, de qualquer forma, é uma desobediência. Deus falou, ó, não faça, fizeram. A partir desse momento, quebrou o relacionamento do ser humano, Adão e Eva, com Deus. Que Deus chamou isso de morte, morte espiritual. A presença de Deus estava com ele lá no jardim, eles transitavam por meio do jardim, viam a glória de Deus. O Caleb mencionou no cântico, né, da glória de Deus. Eles viviam perante a glória de Deus, não tinha problema nenhum, ninguém se envergonhava de nada, era maravilhoso, eterno, brilhante, celestial. A hora que eles pecaram, Deus, cortou a relação com o ser humano. Quem ser humano? Adão e Eva, dos dois quais eu nasci de lá, e você também. Nós todos somos descendentes deles, certo? Se nós somos descendentes deles, Deus diz na sua palavra, por um homem entrou o pecado no mundo, por isso todos pecaram. É aquela história que eu falei assim, não dá vontade de chegar para o Senhor Deus e falar, Senhor, então foram eles, não foi eu, né? Eu só estou herdando aqui. Não interessa essa conversa, Deus só está dizendo, isso, você herdou a natureza pecaminosa que veio de lá de Adão e Eva. Então, vamos assumir o seguinte, todo ser humano, todos nós nessa sala, todos os seres humanos nessa terra, 7 bilhões e meio de pessoas, e aos que já morreram, nasceram com a natureza pecaminosa herdada do pecado. Isso chama-se pecado, separação de Deus. Para um minuto para pensar, então a raça humana, além de tudo isso que você falou, das monte de coisas horríveis, dessas má notícias que vive, aliás, eu estou te dando a causa deles viverem isso assim hoje, de nós vivermos esse redor. Por causa daquele pecado, porque foram nascendo todas as pessoas, e nós estamos aqui hoje, muita gente, nós nascemos com o pecado, nós nascemos com a natureza pecaminosa. E é isso que habita em nós, e por isso que o homem comete mais e mais pecados e vira bicho. Faz maldade, peca, mente, mata, rouba, corrupção e vai em frente. Isso é devido à natureza pecaminosa que ficou instalada em cada um dos seres humanos. Ninguém ficou livre disso. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É um quadro triste, né? Saber que qualquer criança, eu estou escutando uma criança pequena aí, né? Desse tamanhozinho, aí você olha, que lindo, que inocente. Já tem a natureza pecaminosa instalada ali dentro, o pecado. Vocês, pais e mães, não precisam ensinar o mal para ela, ela vai aprender sozinha. Aprende da própria natureza pecaminosa que está no ser humano. É assim que funciona a questão do pecado, gente. É assim que o pecado habita nas pessoas, nos seres humanos. E que às vezes é difícil das pessoas entenderem. Eu estava visitando uma pessoa na rua, procurando alguma coisa, eu não me lembro, faz muito tempo atrás. E tive a chance de conversar com um homem numa chácara, assim, acho que eu estava procurando alguma chácara. Mas ficou um tempo me dizendo assim, cara, eu faço bem, a minha família é maravilhosa, cuido de cada uma das minhas filhas, dos meus vizinhos, eu dou esmola nem quem pedir aqui na minha frente, e eu sou uma pessoa querida aqui no bairro, eu não rejeito ninguém, olha como eu sou bom. Você está falando negócio de pecado? Eu não me classifico com isso. Isso aí é para outras pessoas, não é para mim. De certa forma, ele raciocinou bem, não raciocinou? Ele só não entendeu a palavra de Deus, que diz o seguinte, você é pecador por natureza, coisa da origem. Você foi originado de sangue de Adão e Eva que tem pecado. E até o fato de você dizer que não é bonzinho, aos olhos de Deus, não. Sabe o que a palavra de Deus diz quando a gente se acha tão bem? Vamos chamar assim, um cidadão quase perfeito. Eu faço todas as bondades, as minhas coisas, eu falo bem para todo mundo, eu cumpro com minhas obrigações, eu pago meus impostos, eu trabalho bem, respeito o meu patrão, minha família, minha mulher, estou casado, não larguei de ninguém, as crianças eu boto para educar. Gente, eu sou, desculpa, quase perfeito. Sabe o que Deus disse de tudo isso? Deus resume tudo isso e fala assim, todas as suas justiças, para você apresentar a Deus do jeito que você está fazendo, são como um trapo de imundícia. Um dia eu fui tentar descobrir qual é a melhor ilustração para eu entender o que Deus está querendo dizer como trapo de imundícia. E alguém um dia me contou que, assim, vocês vão achar nojento. Meu pai mesmo morava num local onde tinha leprosos, na época dele, mais para trás. Hoje acho que já se cura, né, a lepra, não sei.
Não tem tanto, a gente não vê falar muito. Mas leprosos eram largados em um determinado local. Eles não podiam morar mais com as suas famílias. Aliás, na época do Jesus também não era diferente. Mas eu estou falando de épocas agora. E eles, as feridas purulentas de sangue misturado com pus que se abriam nos braços, nas pernas, onde estivesse, às vezes eles iam enxugando com os paninhos. Enxuga com o paninho, enxuga com o paninho, enxuga com o paninho. Aquele paninho virava um trapo de imundícia. Gente, Deus olha para nós e fala assim, então, todas as suas justiças eu vejo como um trapo desse. Serve para quê? Nada, eu não quero nem pegar. Então, Deus é isso que ele olha. Fala assim, tudo que você me oferecer, que você faz de bom, não serve para nada. Então, não adianta você falar que é o melhor do mundo, a pessoa melhor do mundo, Deus vai dizer, você tem Cristo? Você creu em Cristo pela fé? Não. Ele falou assim, então, tudo isso que você fez é um trapo de imundícia. Eu não vou usar para nada. E, aliás, eu vou jogar no lago de fogo eterno. Isso me bateu forte, gente, quando eu consegui entender melhor como que Deus olha as atitudes do ser humano e ele não considera como nada. Mas a bondade de Deus é tão grande que ele fala assim, mas se vocês estão assim meio cabisbaixo com isso, tem uma boa nova para você. Eu mandei Jesus, o meu filho amado da Trindade, Deus. Jesus Cristo é Deus, gente. Eu não sei se eu já falei isso aqui alguma vez ou alguém já pregou isso. Jesus é Deus, 100% homem. Não é que ele é metade homem, metade Deus. Ele veio nessa terra e ele era homem. Aí ele foi para o céu e virou Deus. Não. Ele sempre foi Deus e veio aqui nessa terra e tornou-se homem. Sofreu como nós. Para um objetivo, para uma trajetória. Alguém precisa pagar o preço desse pecado que arruína toda a humanidade. Ele não achou ninguém, diz Romanos 3. Não pôde achar nenhum justo sequer. Ninguém. Aí Jesus desceu. Veio à mais baixa terra, se humilhou como servo, aliás, abaixo de servo, e foi ali crucificado, morto. Ao morrer ali, ele estava dizendo, não desistiu de nós. Jesus, quando caminhava para a cruz, ele olhava para mim e para você, dizendo, eu não desisto de você. Nossa, mas nós somos um trapo de imundícia, nós não servimos para nada, somos pecadores, perdidos, somos condenados já por Deus. E Jesus olhava para nós e falava, eu não desisto de vocês. E continuou até aquela cruz. E ao chegar ali na cruz, morrendo, como se ele estivesse dizendo, morrendo porque eu não desisto de vocês. E morreu naquela cruz e Deus então declara, esse sangue que foi derramado por Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se você crer nele pela fé, este é Jesus, Deus, o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio aqui para morrer pelos meus pecados. Individualiza isso. Por quem eu sou, eu, indivíduo. E se eu crer nele pela fé, ele diz, você está liberto da penalidade do pecado. Gente, isso é o Evangelho de Deus. Simples como isto. Não entra dinheiro, não entra transação, negociação, não entra nada. Só a fé, somente em Cristo. Mais nada. Se alguém te pregar alguma outra coisa diferente, ele está te vendendo um evangelho falso. Se alguém chegar para você e falar, e você vai escutar isso no dia a dia das nossas televisões, se alguém chegar e falar assim, você precisa dar dinheiro na igreja, porque aí Deus vai te dar mais dinheiro, vai te dar o dobro, né? Você vai comprar carro novo, você vai ter o seu apartamento. Este não é o evangelho de Deus. Desculpa, eu sei de quem eu estou falando e acho que vocês sabem também. Chama-se teologia da prosperidade. Se você estiver envolvido nisso, ouvido, né? Se você estiver escutando isso, não dê atenção. Não é o evangelho do Senhor. É uma outra coisa, um outro negócio, uma outra empresa. Não é igreja, não é evangelho. O evangelho simples, claro e forte da parte de Deus, e poderoso, né, da parte de Deus, é Jesus Cristo ter morrido na cruz, é a sua fé colocada em Jesus Cristo, e ele te liberta de tudo, da sua vida de pecado, ele te liberta das suas garras do pecado, e você vive uma vida de salvo, tendo a vida eterna já garantida diante de Deus. É isso que Deus faz com o Senhor Jesus Cristo. Eu acho que eu tinha que falar, eu já pus aqui, Romanos 5:12, né, acho que eu mencionei, devido ao pecado, há uma separação, né, de Deus, que é a morte,
Romanos 5, eu não vou ler porque eu vou passar meio rápido aqui. Deixa eu ver se tem mais uma novidade que eu não falei. Carecem da presença da glória de Deus, quando é pecador, carecem da presença de Deus. Essa é a condição perante Deus dos seres humanos. A ira de Deus permanece sobre cada uma das pessoas. Não é que a ira de Deus virá sobre as pessoas que ainda são não crentes, não são cristãos, não decidiram, não ouviram talvez de Jesus, ou já ouviram e não decidiram nada, não querem saber. A dificuldade de entender é o seguinte, João 3,36 diz assim, aquele que não crê, a ira de Deus permanece. Então ela sempre esteve em cada pecador, a ira de Deus, e a ira de Deus traz condenação, porque ele diz assim, as pessoas pecadoras já estão condenadas à eternidade sem Deus, lago de fogo, já estão condenados. O que Jesus Cristo faz com a sua obra na cruz é resgatar a gente dessa situação, e a ira de Deus sai fora. Agora ele vê sangue de Jesus Cristo, e nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que acontece. Mas se não acontecer, a ira de Deus permanece àquele que não crê. E o resultado, pecado, é morte. Como a gente já falou desde o Éden, né? O resultado do pecado é morte. Muito bem. A solução, então, é o evangelho da graça. Esse evangelho da graça requer que a gente dê uma olhada nessa situação que Deus aqui descreve, que eu acabei de falar para vocês. Esta é a situação de qualquer ser humano, seja ele o mais bonzinho, seja ele o pior. É uma realidade perante Deus triste. Então ele precisa, ouvindo isso, cair em si, como fez o filho pródigo. Arrependeu-se do seguinte, nossa, mas eu sou assim. Arrepender é você dar uma volta, né? Mudar de ideia, muda de propósito, dá uma olhada para o outro lado, para com essa vida para onde está te levando, para o final eterno, terrível, né? De uma condição terrível. Então, arrepender nesse sentido, de você dar um choque na sua vida, para pensar. Você não quer ver a Deus, você não quer voltar para Deus? Então, para pensar. A palavra de Deus diz assim, quando você ouve a palavra de Deus, você está gerando em você a fé. Porque ele diz assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje à noite pregando a palavra de Deus. Para que através de ouvir essa palavra, a fé seja mexida lá em você. E aí você tem que então se arrepender e buscar a sua vida, que é necessário, que é o próximo item aqui. Eu já vou pular para ele. Que é através da fé. Ouvir, dar uma olhada para Deus. Às vezes as minhas orações, até mesmo com parentes meus, eu tenho feito orações no sentido assim, Senhor, faz com que alguém atravesse do caminho dessa pessoa e fale para ele da palavra de Deus, do Evangelho. A gente não, acho que na hora que eu peço para alguém se converter, na verdade eu estou pedindo uma coisa mais clara, melhor, dizendo assim, Senhor, faça com que ele ouça a palavra, porque quem vai convencê-lo não sou eu, é o Espírito Santo. Mas se ele ouvir a palavra, o Espírito vai lá e trabalha com a pessoa e fala assim, ele vai sentindo, fala, puxa, Deus está falando comigo. Nossa, isso é de Deus. É a palavra de Deus falando comigo. Sabe quem está fazendo esse trabalho? É o Espírito, que ele quer que você volte para Deus. Deus quer que todos voltem para ele. Então o Espírito trabalha nisso também. Eu falei de um monte de coisa de maldade. E quem reina nesse mundo é Satanás, os seus demônios, suas angelicais terríveis e maus. E ataca todo mundo por todos os lados. Tenta atacar, pelo menos. Né? Mas o Senhor Deus está também presente com a sua presença através do Espírito Santo, falando às pessoas que através de nós, fale do Evangelho, que o Espírito fala ao coração das pessoas, fala, ó, deixa essa vida, vem para Jesus, você não precisa fazer nada, só creia nele, busque ele, confesse o seu nome, vem para ele. É isso que o Espírito faz. Então nas nossas orações, queremos orar pelas pessoas que você coloca na sua mente para orar, peça para que Deus cruze alguém na frente dele, faça ele numa igreja, faça ele abrir a Bíblia, faça ele escutar no rádio, faça ele escutar na televisão, para que ele ouça a palavra de Deus, para que o Espírito trabalhe nele. É essa a nossa oração. Aí Deus vai trabalhar nessas pessoas. Vai trabalhar quem? O Espírito Santo, de convencer o mundo do pecado. Mas a partir do momento que você escutou, entendeu, é a fé. Fé é simples, gente. É algo de você colocar toda a confiança. Hebreus 11:1 nos ensina um pouco sobre isso. Depois que eu falei de tudo isso, você fala assim, bom, então é Jesus que resolve todo o problema meu eterno, da minha espiritualidade? Ué, então agora só falta você crer nisso.
Crê nisso e aceita. É só isso que você tem que fazer. Crer e aceitar isso. Isso é fé. Porque quando você tem essa fé, você está olhando para Deus falando, então, Senhor, eu entendi o seu plano. Eu creio. Deus fala, opa, então vem para mim. Você já veio. E o Espírito Santo habita em você imediatamente. Então a fé, arrependa-se, tenha fé e a pessoa em quem nós estamos falando desde o começo aqui, que vai fazer tudo isso, que fez, que nos media perante Deus, é o nosso mediador perante Deus, é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, elemento da trindade de Deus, Deus presente, Criador, sustentador, porém, Cordeiro de Deus, morreu na cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Ele que é o próprio Evangelho, diz Paulo em 1 Coríntios 15, né? Esse é o Evangelho simples, ele morreu, ressuscitou. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus, do nosso Deus para nós, através de Jesus Cristo. Nada mais pode nos salvar. Em João capítulo 1, versículo 1 e 2, eu nem vou ler, fala que Jesus veio e habitou entre nós, tabernaculou, se fez homem, esteve entre nós com esse objetivo de nos buscar para Deus, através da sua vida, da sua mensagem e da sua morte. O Evangelho puro e verdadeiro e suficiente. Quando Paulo estava preso numa cadeia, o apóstolo Paulo, que escreveu várias cartas da Bíblia, o apóstolo de Deus, enviado de Deus para mandar o evangelho através das nações da Ásia, no começo da igreja, quando ele estava preso, houve lá um terremoto naquela prisão, e que é o Atos 1, 30 e 31, tá? Depois, trazendo-os para fora, diz, senhores, que devo fazer para me salvar? Essa frase foi do carcereiro, que viu que todo mundo ficou meio que solto, as portas caíram, se abriram, algo que Deus fez isso, através do seu poder, para que acontecesse essa cena, não foi um terremoto por acaso, não foi um trator que bateu lá e derrubou as paredes, foi como é que eu estou querendo usar a palavra? Foi algo sobrenatural, né? Algo sobrenatural da parte de Deus fez isso, e aí o carcereiro ficou apavorado, olhou e vai fugir todo mundo, então o que eu vou fazer? Paulo falou, não, calma. Depois trazendo-os para fora, disse, senhores, ele tinha ouvido de Paulo e Silas, ele tinha ouvido já, viu? A ouvir a palavra de Deus, e vocês ouviram hoje à noite aqui, vocês ouviram a palavra de Deus hoje à noite, quando ele ouviu a palavra de Deus durante toda aquela a prisão deles ali, os dias, porque eles cantavam, né, cantavam à noite, eles foi testemunhando de Deus, eles ouviram, e Paulo, ele pergunta, o que eu faço então para me salvar? Ele já sabia que ele tinha que fazer alguma coisa de um Deus que eles criam. Tenho que fazer alguma coisa, o que eu faço? A resposta simples, clara e verdadeira, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vocês perceberam a simplicidade do Evangelho? Crer no Senhor Jesus. Eu acho que vocês vão sair daí falando assim, o Zé fez uma mensagem muito óbvia, mas é a mensagem mais clara e verdadeira da palavra de Deus para vocês. A salvação vem por crer no Senhor Jesus Cristo. Pronto, fica numa mão assim, tá bom, né? 5 palavrinhas você resolveu. Mas não tem que fazer mais nada, não invente mais nada. Mas eu ainda agora bebo, eu fumo, eu tenho problemas de casamento, sou divorciado, estou com processo. Deus não perguntou isso, em nenhum versículo que eu leio aqui, Deus falou assim, ó, vai lá, resolva toda a sua vida, vem aqui e crê em mim. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Lembra que eu falei da graça de Deus? Eu não entendo. Deus pega a gente sujo do jeito que a gente é e bota limpo. E faz a gente limpo, faz a gente filho de Deus, melhor que isso. Faz herdeiros do reino, herdeiro de Deus. Deus faz isso porque ele olha para Jesus Cristo e fala, meu filho morreu naquela cruz. É para acontecer isso. Aqueles que colocam a sua fé e crê nele, é isso que eu vou fazer com cada uma das pessoas. Eu convoco a você nessa noite, se é o seu caso. Ouviu a palavra de Deus? A gente ora para que o Espírito te ajude a entender, o Espírito Santo de Deus, te ajuda a entender isso. E a hora que você entender, você fala, poxa, é isso então? Então sabe o que fica faltando só? Deus já fez a parte dele. Já mandou Jesus, você já ouviu a palavra, o Espírito já trabalhou, falta só que Deus deu para Adão e Eva. Livre-arbítrio, faça uma decisão. O que você vai querer? Decida o seu destino, o que você vai querer? Crer quer dizer, você tem que fazer alguma coisa. Alguns pensam que o evangelho não deveria ser assim, né? Porque quando você fala tem que crer, então é pelas obras, ele tem que crer, é pelas obras. Mas não é isso que Deus quer dizer, ele só tem que acreditar no plano dele, ele já fez. Ele fez o plano, ele morreu na cruz. A nossa
ação em decidir, é como se Deus dissesse para você assim, você quer céu ou você quer inferno? Decida. É isso que Deus está pedindo para a gente. Tome uma decisão. Eu já fiz o plano. Crê em Jesus Cristo. E você vai para o céu, salvo de toda a condenação. Se você não quiser, não creia. Só que eu já sei para onde você vai. O pecador já está condenado. Acho que é isso que é João 3,36, né? Já está, aquele que não crê já está condenado. É uma pena, é triste. Se não fizermos nada, já está condenado. Já tem designado o final da história. Então eu espero que você coloque a sua fé agora em Jesus Cristo, para ser salvo da condenação eterna e ganhar a vida eterna, Salvador eterno, ganhar a salvação eterna de Deus. Gente, isso muda a sua vida. Toda aquela história que eu contei de más notícias no começo, ela passa a ser olhada para você. Você vai olhar para essas histórias todas, esse ambiente em que a gente vive, de uma forma assim, quase que nada, quase que não te atingindo. Porque qualquer que seja a situação que venha acontecer com você, você fala, eu já estou seguro, eu estou na mão de Deus, eu fui salvo por Jesus Cristo. Mas tem aí a pressão das coisas, né? As pessoas brigam comigo, meu vizinho, minha família, tem um problema na família. Isso vai ser bico, coisa simples, ele não vai nem te atacar. Você vai assim, paz com Deus, dormir amanhã eu resolvo. Aliás, quero resolver agora, vou lá resolver, agora. Você vai sentir isso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você agora. E você vai ter essa força para fazer isso. Fala, mas parece que eu não tenho como fazer isso. Vai ter. Experimente. Vai ter essa força para você resolver a sua vida. Então, toda aquela pano de fundo assim, negativo que eu falei, ele existe. Mas você não vai sentir tanto assim como cristão, como crente em Cristo. Você não vai sentir tanto que sabe, mas tudo que acontece comigo eu entrego nas mãos de Deus. É Deus que me ajuda a fazer isso. Você vai ver que a sua vida vai tornar uma vida de esperança. Você vai acordar amanhã cedo e falar assim, não, o que vier hoje, vou fazer, porque eu vivo uma vida de esperança. Minha mente está lá na promessa de Deus. Um dia Deus vai nos levar daqui lá para a sua presença, na sua glória, e nós vamos estar completamente junto com Ele. Não tem nada de maldição eterna, de perdição eterna. Acabou, não tem. A partir do momento que você vem a Cristo, acaba-se todas essas condições de maldição no ser humano, naquela pessoa. Só bênçãos, bênçãos. Você fala, mas a gente vai sofrer? Vai sofrer. E Jesus falou assim, eu vou dar as regras, a minha presença, a presença do Espírito, a minha palavra, para você passar por isso numa boa, usando a expressão de hoje. Você vai passar por isso assim como se nada tivesse. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Então, ele vai passar com a gente. Está difícil, doença, ele vai passar com você. Lá no leito de dor, ele vai passar com você. Calma. É só por enquanto. Daqui a pouco teremos corpos glorificados, estaremos no céu. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos corações. Nós que já somos crentes no Senhor Jesus Cristo, que já fizemos essa decisão, que seja como nós conversamos hoje, né? Que seja um reforço, reanime isso. É Jesus que nos salvou, não fui eu não fiz nada. Ele fez tudo, mas então vou dar glórias a Deus, trabalhar para Ele, lutar por Ele, pelo seu Evangelho, pregar. Olha como é importante pregar o Evangelho. Porque se a pessoa escuta, o Espírito trabalha. Então eu tenho que falar. Deus quer usar a gente para falar. Por isso que eu estou aqui hoje à noite. Atendi o convite e vim falar com vocês. Eu espero que Deus esteja, então, falando aos seus corações. Amém.